Até que ponto desobedecer é um gesto irresponsável? Eu queria fazer hoje com vocês uma reflexão a respeito desse conceito da filosofia política e da ética, que é o conceito de responsabilidade. E eu quero pegar uma carona com um autor que eu resgatei há pouco, escrevendo um texto sobre isso recentemente, que é o Frederick Gross. Frederick Gross, que é o autor desse livro que se intitula Desobedecer, ele faz, lá pelas tantas, num capítulo, uma reflexão muito interessante a partir do caso Eichmann. Vocês se lembram do caso Eichmann? Eichmann foi um nazista que, depois da guerra, ele tentou fugir e desaparecer do mundo, né? Se refugiando na Argentina, e acabou sendo capturado e conduzido para o Tribunal de Jerusalém, onde lá ele foi julgado e condenado à morte. E ele ficou famoso, o caso Eichmann ficou famoso porque Hannah Arendt, filósofa, acompanhou o processo do Eichmann e, a partir do seu olhar, da sua visão filosófica, elaborou a famosa tese sobre a banalidade do mal, né? A Hannah Arendt transformou o Eichmann num verdadeiro paradigma da filosofia política contemporânea, porque o caso Eichmann nos faz justamente pensar na relação entre responsabilidade e obediência e desobediência, né? Como que a gente pensa a relação entre o gesto obediente, o gesto desobediente e o que a nossa responsabilidade tem a ver com isso, né? Como é que nós podemos pensar esse conceito num contexto, e aí é o ponto que eu quero chegar, né? Que é o contexto que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia, né? De uma série de mudanças, né? Que nós estamos sofrendo, que nós estamos antecipando, né? Quando ouvimos falar rapidamente na necessidade de emergir um novo normal, né? Esse discurso rapidamente ele começou a circular, né? E eu tenho sentido a necessidade de falar em nova politização, né? Antes da gente pensar em novo normal, a gente tem que refletir com muita seriedade, talvez com de um jeito assim que há muito tempo a gente não faz, né? Na nossa condição política, né? Para esse mundo novo, né? Que vem aí depois da pandemia e principalmente para o presente, né? Porque se trata sim de já assumir uma responsabilidade política num momento onde a gente está, vamos falar francamente, né, sofrendo tanto, né, e principalmente aqui no Brasil, por um governo que é absolutamente irresponsável, não precisamos nem né, gastar palavras com o absurdo que é o modelo de gestão do Bolsonaro, né? Esse neofascismo, esse novo fascismo, né? Que é típico da nossa época, né? Não só no Brasil, mas que aqui no Brasil se encarnou nessa figura, né? Nesse modo de ação, nesse modo de comportamento, né? Político, né? E nós, no campo progressista, no campo da esquerda, um tanto quanto perdidos, um tanto quanto desiludidos, assim, sem ação, confinados dentro de casa, né? Obedecendo como temos que fazer de fato, né? Porque não somos negacionistas, os protocolos de segurança, né? As orientações médico-sanitárias, né? Mas com tudo isso, considerando que
que essa é uma crise que tem que ser vista desse ponto de vista científico, mas com tudo isso, e para além dessa consideração estritamente técnico-científica, é muito pertinente, digamos, é muito importante que a gente coloque essa questão do que significa a nossa responsabilidade política, né? O que significa ser responsável, né? Eu estava preparando, eu estou preparando, né, um curso sobre Levinas na graduação em filosofia, e as minhas leituras para essas aulas me fizeram voltar a esse tema, né, do livro do Frederic Gross, que é o tema da desobediência. Então ele coloca o seguinte no capítulo onde ele fala da responsabilidade sem limites, né? Então ele faz um comentário que é um comentário sobre o caso Eichmann, que é o seguinte: o Eichmann, ele pretendia se livrar da forca com o argumento de que ele não teria tido culpa nenhuma nos episódios pelos quais ele estava sendo acusado, né? Não me lembro a quantidade de judeus que morreram sob a sua caneta, né? Enfim, sob o seu carimbo. Ele era um funcionário, um burocrata, um funcionário do governo nazista, e o processo pretendia responsabilizá-lo pela morte daquelas pessoas. E ele dizia simplesmente o seguinte: eu estava apenas cumprindo ordens, né? Eu não fiz mais do que simplesmente cumprir ordens, porque eu sou um funcionário honesto, responsável, e além do mais não tenho nada contra judeus, eu estava apenas cumprindo ordens, né? O que ele quer dizer com isso, e o que nós queremos dizer com isso toda vez que a gente fala alguma coisa parecida com isso, né? Enquanto funcionários, enquanto bons cidadãos, enquanto pessoas, enfim, que funcionam, né? Que cumprem ordens, né? O que significa dizer isso? Eu estava apenas fazendo o que eu tinha que fazer, porque a situação era aquela, enfim. Eu não podia prever as consequências. Portanto, eu não tenho responsabilidade para com o que aconteceu, pelo fato de que eu estava apenas cumprindo ordens. Então, o que se quer quando se diz isso, eu estou apenas cumprindo ordens, é a desresponsabilização, né? Aí o Frederic Gross analisa nesse capítulo todo o perigo que significa a gente transferir a responsabilidade, né? Da gente agir em nome de regras de ação, né? Em nome de normas, em nome de leis, enfim, em nome de qualquer instância que seja a qual nós estamos submetidos, né? Mas a questão é sempre saber o que é que custa a nossa submissão às regras, né? Aí Hannah Arendt dizia que o Eichmann era um sujeito incapaz de pensar, né? Porque se ele pensar, ele demonstrava no seu processo, na sua defesa, que ele era um imbecil, um homem medíocre, né? Absolutamente incapaz de fazer a ligação entre uma coisa e outra, né? O mal, diz Hannah Arendt no seu livro, né? O mal é banal. O pior dos males é aquele que é cometido por ninguém, né? Como foi no caso da discussão que ela faz, o mal do Holocausto, né? Mas esse é só um exemplo, né? Esse é só um exemplo que é interessante porque a gente tem que botar o dedo na ferida e ver até que ponto as nossas atitudes de obediência não
não são parecidas com essa atitude do Eichmann, né? Eu não tenho culpa de nada, eu estou só fazendo o que tem que fazer, o que dizem para eu fazer, né? Aí, um dos autores que o Frederick Gross analisa, né, no seu capítulo é justamente o Levinas, e é aí que eu quero chegar, né? Ele analisa também Epiteto e Sartre e algum outro que eu não me recordo agora. Mas eu quero comentar apenas o comentário que ele faz sobre Levinas e Dostoiévski, né? O que ele recupera lá dos textos levinasianos. A famosa frase que o Levinas retira, destaca do romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, que neste mundo somos todos responsáveis de tudo e de todos, e eu mais do que todos os outros, né? Então tem duas partes na frase, né? Essa frase é do Dostoiévski, dos Irmãos Karamazov, e o Levinas, em vários momentos de sua obra, um deles é a pequena obra Ética e Infinito, que é uma entrevista, né? Então, no capítulo onde ele fala da responsabilidade, ele traz à tona novamente a frase do Dostoiévski. Neste mundo somos todos responsáveis de tudo e de todos. Aí tem uma vírgula e depois eu, a observação, e eu mais do que todos os outros, né? Então, a gente tem que o ponto onde eu quero chegar é entender exatamente o caráter desse conceito levinasiano, do modo como o filósofo Levinas aborda esse conceito de responsabilidade, que é a ideia de assimetria, né? Ou de não reciprocidade, né? Normalmente, na nossa tradição, a gente é acostumado a pensar que a ética é uma questão de reciprocidade, que, portanto, a responsabilidade é uma questão de reciprocidade. Você deve, a gente deve agir de forma responsável, um e o outro, né? Todo mundo deve agir de forma responsável. É a ideia do genérico, né? Do conceito universal, né? Do conceito que representa ou que representaria uma situação universal que finalmente submete a todos nós, né? Todos estamos, né? Então essa seria a primeira parte da frase, né? Neste mundo somos todos responsáveis de tudo e de todos. Isso é um geral. Na segunda parte, né, depois da vírgula, que é a parte mais importante, o Dostoiévski inscreve o caráter assimétrico da responsabilidade, né? E o que é que ele faz nesse momento? Ele escapa do genérico, né? No primeiro momento, somos todos responsáveis de tudo e de todos. No segundo momento, eu mais do que todos os outros. Aí vem o Levinas, que é um leitor de Dostoiévski, né? É um filósofo que cita os romancistas russos de cabo a rabo na sua obra, né? Sempre, e Dostoiévski mais do que todos os outros, para fazer aqui um trocadilho, né? Ele é o escritor russo, o romancista mais citado, né? Mais presente, né? Mais lembrado nos textos de Levinas, né? E essa frase, por que ele gosta tanto dessa frase? Porque nessa frase ele mostra, né? Ele usa essa frase, essa cena, né? Do romance para explicar o que vem a ser a
assimetria ou a não reciprocidade, né? Levinas diz, e o outro? A responsabilidade do outro é um problema do outro. Eu não tenho como falar sobre isso. Eu só tenho como falar da minha própria responsabilidade, né? Por que que isso é interessante? Por que que o Frederick Gross coloca esse tema, né? E na primeira parte do capítulo ele lembra o problema Eichmann, né? O que seria assim a tendência, uma certa tendência bastante comum, né, do nosso comportamento de delegar a responsabilidade ao genérico, né, ao termo genérico, né? Então, assim, aconteceu uma coisa muito grave. Eu estava envolvido no acontecimento, mas as ordens eram aquelas, eu estava apenas cumprindo ordens. Então, muitos processos judiciais, as pessoas, quando vão se defender, usam muito um argumento parecido, né? Quer dizer, o advogado vai lá e dá um jeito de safar o cara da responsabilidade, tentando justificar a ação que ele fez, né? E aí, qual é a reflexão? Qual é o ponto da reflexão? É o perigo da gente tratar o conceito de responsabilidade pelo termo genérico. O que seria o termo genérico? Esse que distribui igualmente, né, um quinhão de responsabilidade e, no fim das contas, num sistema, né, num compêndio de leis, né, num conjunto de regras, seja lá qual for o sistema moral, né, que, digamos, condicione, que regule o nosso comportamento, e, a partir desse ponto, é como se o sistema regesse as nossas vidas, né? As regras estão aí simplesmente para serem cumpridas, né? Isso é uma questão muito perigosa e que levanta, né? Esse não é um tema desse vídeo, eu posso voltar e fazer outros vídeos falando mais sobre isso, a diferença entre ser ético e ser moral, né? Entre ética e moral, né? O Eichmann era um cumpridor de ordens, né? Um funcionário que simplesmente funcionava cumprindo as suas ordens, ele não teve culpa de nada, né? Ele não é ético, ele é apenas um sujeito moralizado, e aliás, pessimamente moralizado, né? Se é que a gente pode falar que a moralização, né, enfim, né, estrita é uma coisa que faz bem, né? É importante a gente marcar a diferença entre a postura ética, que é uma postura não submissa, né, que é uma postura que é um gesto criador, né, que é um gesto inventivo, né, que é, portanto, um gesto que assume responsabilidade, a responsabilidade da sua condição existencial, né, digamos assim, né? Então, voltando para o nosso chão, né, o contexto que eu quero, aqui eu quero me referir, né, que é a crise da pandemia, a perspectiva de um mundo muito diferente, onde teremos que assumir responsabilidades novas, teremos que mudar os paradigmas, rever os conceitos, uma série de coisas que se apresentam. E dentro dessas coisas, eu gostaria de ressaltar o tema de uma nova politização, né, de uma nova condição do que eu quero chamar aqui de responsabilidade política, né? E aí invocando o caminho, né, o argumento que faz o Frederick Gross, e depois o comentário, entre outros, né, que ele faz sobre Levinas e sua apropriação de Dostoiévski, né? Nesse mundo somos todos responsáveis de tudo e de todos, vírgula, e eu mais do que todos os outros. Ou seja, a responsabilidade é um gesto assimétrico, é um gesto que o que significa concretamente essa assimetria é o fato de que eu não posso ser substituído. Esse é o ponto.
o fato de que, ao me dizer responsável, ao me declarar mais responsável do que todo mundo, né? Ou seja, ao elevar a sua devida dignidade filosófica o próprio conceito de responsabilidade, é isso que Levinas faz, ele chega no caráter da unicidade ou da insubstituibilidade, né? O fato de que nós somos únicos, o fato de que nós somos, portanto, insubstituíveis. Não está certo? Esse é o ponto-chave para entender o que vem a ser responsabilidade assimétrica, né? Que eu acho que é um conceito bastante importante para a gente pensar a necessidade de uma nova politização pelo fato de que ninguém aguenta mais democracia representativa. Ou seja, ninguém aguenta mais, ninguém se contenta mais com a condição política que diz que a gente tem que simplesmente, de 4 em 4 anos, escolher nossos candidatos, né? Escolher pessoas que nos representam, portanto, que nos substituem na tarefa da vida pública, da vida política. A gente está para lá de saturado, para lá de cansado, né? Desse modelo. Coitados dos candidatos, não aguentam mais, não sabem mais o que fazer, né? Ou sabem muito bem o que fazer, porque muitas vezes eles não estão interessados em aprofundar, vamos admitir, né, a responsabilidade política, né? A gente tem aí eleições e de repente o debate político vira um debate assim de quem vai ser o candidato e quem vai se aliar com quem e quais serão as estratégias para ser eleito, né? O tema da assimetria da responsabilidade é um tema muito importante para a gente entender por que a democracia representativa precisa ser enquadrada, precisa ser urgentemente repensada, precisa ser problematizada minimamente, preferencialmente pela filosofia, né? Pela filosofia política, pelo debate que tem interesse filosófico, né? Que é o que me interessa aqui nesse canal, tá certo? Então, esse é o tema que eu queria abordar hoje, tá? E para fechar, eu quero só lembrar que hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto, sexta-feira, dia 28, vai ter a primeira live dos encontros Desconfinando as Ideias, tá? Que vocês devem ter visto no primeiro vídeo, que é um encontro que eu estou organizando, eu sou o coordenador do encontro e eu vou ser o primeiro conferencista do encontro, né? O encontro vai durar 2 horas. Nessa sexta-feira ele vai iniciar às 14h30 através de uma sala virtual do Google Meet, e nas redes sociais vocês encontram, né, o card, né, enfim, os cartões com todas as informações, com a propaganda, né, lá no meu Facebook, tem todas as informações. Eu vou tentar colocar aqui no canal, como eu estou começando a fazer esse canal, eu ainda tenho uma série de coisas que eu estou aprendendo, mas eu acho que eu consigo colocar
aqui as informações aqui embaixo, tá certo? Estou falando isso porque se vocês não encontrarem é porque foi alguma falha minha, eu não consegui colocar, mas eu vou tentar colocar o link da sala do Google Meet e dizer uma coisa, como o canal é novo, ele não tem como a gente fazer uma live transmitindo diretamente pelo YouTube, né? A gente tem que fazer essa live pelo Google Meet, gravar a live e depois hospedar o encontro no canal, né? Então, quem não tiver a chance de ver na sexta-feira, pode ver depois, porque o encontro vai aparecer sempre no meu canal, tá certo? O encontro Desconfinando as Ideias. Tá bem bacana, olhem a programação. E nessa sexta-feira, dia 28, eu vou abordar o tema A Poética da Violência, a partir de Frantz Fanon e Glauber Rocha, né? Um comentário sobre o tema da violência em Fanon, nos Condenados da Terra de Fanon, e a respeito do modo como o Glauber Rocha, com o seu texto A Estética da Fome, né? Ele se apropria dessas noções a respeito da violência no Fanon, né? Então, bem bacana. Vai ser um tema onde a gente vai tratar dessas teorias, desses conceitos, mas principalmente o objetivo é pensar a nossa realidade, pensar o concreto, pensar o nosso momento histórico. Tá certo? Então, eu espero vocês se inscrevam no canal. Nós precisamos formar uma comunidade, né, de pessoas que estão dispostas a pensar junto, né, a aprender junto, né? Também, evidentemente, a ensinar, né, aprender e ensinar como um processo coletivo que a gente precisa assumir, né, cada vez mais de uma forma com uma nova responsabilidade, né? Esse é o tema desse meu vídeo de hoje, tá certo? Então, se inscrevam no canal, curtam o vídeo se vocês gostaram, deixem seus comentários para a gente poder se comunicar e passar a trocar ideias, tá? Um abraço em todo mundo e até a próxima, até breve.